cometeu homicídio uma vez? Ok, que nem um ladrão da cruz tinha cometido roubo. Mas você se achegou a Jesus, pediu perdão, se arrependeu? Então, tua vida foi dividida entre antes e depois desse dia. E tudo que você fez antes, se você se arrependeu e pediu perdão, acabou. Sangue de Jesus perdoou. Você está limpo. Até o dia do ponto final você não se arrependeu? Até o dia do ponto final você bateu o pé dizendo que você ia continuar fazendo o que você estava fazendo de errado? Até o dia final você conseguiu manter a sua ideia de que os teus pecados não têm problema? Então você vai sofrer todas as condenações e julgamentos que estão aqui no Apocalipse. Porque vai ter um dia, um ponto final de dizer, chega. Tem um versículo de Apocalipse, depois a gente entra em detalhes nele, mas que fala assim: chegou o dia de destruir aqueles que destroem a terra. Os crimes ecológicos serão cobrados. Chegou o dia de destruir aqueles que destroem a terra. Deus vai mandar para o inferno quem não recicla lixo? Não sei se chega tanto, mas se você é uma pessoa descuidada com as coisas e que não está nem aí, né, e que simplesmente usa a natureza para o seu bel prazer e não está nem um pouquinho preocupado em cuidar, porque lá no Gênesis, uma das primeiras ordens de Deus para o homem, quando criou, foi domine, dominai. O que é dominar? Cuidar. Quando um pai e uma mãe têm filhos, e esses filhos estão debaixo da autoridade desse pai e mãe, e a autoridade do pai e a mãe é para dominar sobre seus filhos no sentido de fazê-los obedecer. É uma coisa ruim ou uma coisa boa? Bom, se os pais forem bons. Se pegar aqueles que a gente vê no noticiário aí, que só porque deu a luz acha que tem direito de pegar um bebê recém-nascido e jogar na lixeira ou no lago, aí não é tão bom. Mas é bom quando os pais entendem que a tarefa deles é de grande responsabilidade, precisa ser feita com cuidado, mas eles dominam sobre aqueles filhos no sentido de autoridade. Mas esse domínio não é um domínio ruim no sentido de massacrar, é um domínio no sentido de cuidar, de ter autoridade e exercer autoridade. Assim como quando Deus falou na criação de Adão e Eva, falou que vocês vão dominar sobre a terra. Não necessariamente para destruir o planeta, mas a terra está debaixo das suas mãos. Cuidem. Cuidem. Tem um ponto final, segundo propósito do livro de Apocalipse. Agora, eu quero destacar também o propósito de que o livro do Apocalipse tem o objetivo de avisar. Avisar. Como quem diz, olha, Deus não está deixando a maldade correr por enquanto no mundo, porque Ele é bobo. A maldade não está aí nesse mundo fazendo essas coisas porque Deus perdeu o poder ou o controle. É que existe um tempo determinado para acabar com isso, que é o Apocalipse. Mas, para que você não seja achado debaixo de condenação, o livro do Apocalipse também foi escrito para mostrar que esse dia do ponto final vai ser um dia drástico, dia terrível. Um detalhe, vocês sabiam que o livro de Malaquias, que todo mundo usa para citar e falar de dízimo, ele fala só 2 versículos de dízimo e fala quase 2 capítulos e meio sobre a volta de Jesus? Malaquias. É um livro que todo mundo só lembra do dízimo, né, no Malaquias. Mas ali fala sobre que vai ser um dia terrível esse dia do fim dos tempos. E ele pergunta, vocês estarão preparados? Malaquias pergunta. Ele virá refinando o ouro. Ele vai ferver o ouro. Ele vai vir como sabão de lavadeiro, aquele sabão cheio de soda cáustica para purificar. Sabe soda cáustica? Quem já queimou com soda cáustica? Aquele sabão. Ele vai vir como se refina o ouro, se refina a prata. Você está preparado? Está lá em Malaquias. Nós vamos falar sobre isso também, mais para frente. O livro de Apocalipse também tem o objetivo de avisar sobre as últimas chances. Avisar que estas coisas vão acontecer. Avisar que se você não estiver disposto a se arrepender até o dia que essas coisas aconteçam, depois, Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto vocês podem achá-lo. Invocai-o enquanto
Ele está perto. Porque vai chegar um dia que não vai dar. Vai procurar e não vai achar. As pessoas que ficarem aqui nessa época de julgamento. Apocalipse, então, tem três propósitos. Tem outros, mas eu quero destacar três propósitos do livro de Apocalipse. Mostrar a soberania de Deus na história. Deus não perdeu o controle. Tudo isso está previsto. Mostrar que ele vai colocar um ponto final. E avisar quem ainda está marcando bobeira, que isso tudo vai acontecer, que tem um momento e que existe uma esperança para aqueles que se arrependem. Consequentemente, se existe uma esperança para aqueles que se arrependem, existe uma responsabilidade para a igreja de Jesus, que é aquela que a gente viu em Atos. Do dia que Jesus subiu até o dia que ele volta, tinha uma coisa no meio lá no livro de Atos. Significa que vocês serão minhas testemunhas. No livro de Atos tinha três coisas: a pergunta dos discípulos, o ser-me-eis testemunhas e Jesus voltará. Entre a pergunta do momento que Jesus sobe e o Jesus voltará, tem o sereis minhas testemunhas. Se esses avisos têm que ser dados para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão no pecado e vão ser condenados, quem que é que avisa? Quem avisa? Quem é que avisa? Está escrito lá em como crerão se não há quem pregue? É a mesma coisa, né? Como pregarão se não forem enviados? Somos nós. Quem é que avisa as pessoas que isso aqui vai acontecer? Que o tempo está próximo? Que depois disso não tem mais chance? Que se elas não quiserem, elas vão acabar indo para o inferno? E que o inferno é muito ruim? Quem que avisa? Bom, um dia nós vamos falar só sobre as parábolas de Jesus que falam do fim dos tempos, como aquela em que o dono da fazenda convidou, né, as pessoas para virem para o banquete, e cada um deu uma desculpa, né? Ah, eu tenho coisa para fazer e tal, né? Apocalipse também fala disso. Se os cristãos estão muito ocupados em fazer o que tem que fazer das suas vidas, quem faz o aviso? Se quando Jesus conta na parábola dos talentos, em que ele deu talento para cada um, mas no final ele cobra e pergunta: o que você fez com o seu talento? E aquele que não usou o talento acabou sendo jogado nas trevas exteriores. Como é que fica essa responsabilidade? Gente, o Apocalipse ele assusta um pouco por um lado, mas ele é mais um livro de esperança do que de sustos. Vocês querem ver uma coisa? Abrem Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Eu vou pedir para alguém ler para mim capítulo 9, versículo 20. O capítulo 9, só para localizar vocês, tá? Está ali iniciando as trombetas, né? O toque das trombetas. Eu já vou até falar, inclusive, das 4 primeiras hoje. Mas olha o que ele fala ali no versículo 20 do capítulo 9, depois que algumas trombetas já são tocadas e algumas coisas começam a acontecer. Alguém pode ler para mim? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Pode continuar, lê o 21 também. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Gente, depois de que começam os avisos das trombetas, há meio que um lamento de João, quando ele vê que com tudo aquilo que estava acontecendo, os homens não se arrependeram. Com tudo aquilo que aconteceu, eles não se tocaram que Deus está avisando. Olha, tudo isso está acontecendo é consequência da maldade de vocês mesmos. Ah, mas se o aquecimento global, o planeta Terra está tendo tsunami, é porque vocês não cuidaram da natureza. Independente se o pecado é direto contra Deus ou é o pecado contra a criação que ele criou, pecado.
Mas há um lamento dizendo, olha, os homens não se arrependeram. E eu poderia interpretar esse versículo dizendo assim, o que eu gostaria com esses avisos era que vocês se arrependessem. O meu objetivo com esses avisos era que vocês se arrependessem. Do mesmo jeito, quando ele perguntou lá atrás, quando Adão e Eva comeram do fruto, e ele perguntou para Adão, o que fizeste, Adão? Adão jogou a culpa na Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu tenho para comigo, gente, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que se Adão tivesse falado assim, me perdoa, Senhor, eu transgredi o teu mandamento de não comer o fruto, eu comi. Eu te peço perdão agora. Eu não sei não se Deus não teria ali naquele momento feito a coisa, sabe? Mas ele não se arrepende, o Adão. E aqui no Apocalipse, os homens que estão vendo essas grandes coisas acontecerem, também não se arrependem. Eles não são capazes de olhar para tudo o que está acontecendo. Nós estamos assistindo esses dias uma pandemia de um vírus, deixando todo mundo de quarentena, preocupado, alguns apavorados, e muita gente fazendo oração, pedindo para Deus, dando... Eu vi muito pouca gente falar assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Reconhecer isso é um sinal de Deus, de que ele está furioso, irado. Se você olhar, por exemplo, a oração de Daniel, quando ele pede para Deus, para terminar o exílio babilônico, nós vamos entrar nisso também, tá? Nós vamos ter um momento de falar isso. E ele clama a Deus para tirar o povo dele daquela escravidão que estava vivendo. Daniel era um homem justo, Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia, ele foi livre da cova dos leões. Deus tinha Daniel em autoestima, Deus chama ele de um homem amado por Deus. Mas a oração dele é assim, Senhor, eu te peço, perdoa, porque o teu povo se afastou dos teus caminhos. Porque nossos pais transgrediram, porque estivemos longe, e o Senhor é justo. O Senhor é justo por deixar todas essas coisas acontecerem contra a gente. Porque simplesmente estamos colhendo o que plantamos. E a oração de Daniel é longa, nós vamos ler essa oração mais para frente. Mas a oração era para arrependimento. Não era uma oração do tipo, Senhor, Tu és o Deus do meu povo, Tu és um Deus forte, o Senhor não vai deixar eu passar por isso, eu sou crente, ou eu sou judeu, e o Senhor vai me proteger. Não. A oração de Daniel foi, Senhor, nós temos transgredido e nos afastado dos Teus caminhos, Senhor. Como igreja de Jesus Cristo, nós temos deixado a maldade, nós temos sido omissos quando as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Tem gente por aí que diz que aquele que está sofrendo por algum problema é porque está fora mesmo da vontade de Deus, é um desgraçado. E eu, como servo de Deus, tenho que me afastar, senão vou me contaminar. Tem gente ensinando isso. O que Deus está falando aqui em Apocalipse é que com tudo isso as pessoas não se arrependeram. Elas não se tocaram. Vocês querem ver uma coisa? Abre no 16, capítulo 16. Aqui um Jesus. 16, 9. E depois o 16 também o 11. Aqui, nós estamos já na fase do cálice da ira de Deus, a parte mais difícil de todas. Eu vou ler daqui, ó, o 9, 16, 9. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Deus tem poder sobre estas pragas. Elas não vieram porque Deus perdeu o controle. Deus tem poder. Mas eles blasfemaram o nome de Deus. E no finalzinho do versículo, e não se arrependeram para lhe darem glória. Gente, Deus está fazendo tudo isso no Apocalipse, mas o interesse de Deus é que as pessoas se toquem. Que tudo isso são sinais, que as pessoas se ajoelhem, se prostrem. Senhor, estamos errando, estamos pecando. E para aqueles que pensam que peca só quem é assassino, quem é estuprador, quem é homicida, lá na frente no capítulo 21 diz que a lista dos que não vão herdar o reino dos céus é mentiroso. O pecadinho da mentira. Fala para fulano que eu não estou. Arrogantes, blasfemos.
E Deus põe todo mundo ali no mesmo nível. Mas, por que não se arrependeram? E estão vendo os sinais e não estão se tocando. Então, o livro do Apocalipse não é um livro de tragédias, é um livro que Deus está querendo avisar. Se toquem. Acordem. Logo em seguida, aqui, 2 versículos para frente. Lê o 11 comigo aí. Só um detalhe, tá? No 10, o 5º anjo derrama o seu cálice. Então, no 9, tem o 4º cálice, né? E aí diz que os homens não se arrependeram. Aí no versículo 10 tem um derramamento de mais um cálice, mais algumas tragédias, e aí vem de novo a mesma constatação, a mesma observação no 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das tuas obras. O livro de Apocalipse é Deus falando: vocês não estão percebendo? Se vocês se arrependessem, eu livro vocês. Mesmo que vocês morram aí, uma morte sem sofrimento, rápida aí nesse mundo, pelo menos vocês vão vir aqui para o céu, vocês vão morar comigo. Vocês não estão percebendo que eu não estou trazendo tudo isso para o mundo, não é porque eu quero, eu tenho prazer em destruir, não. É que Jesus veio há 2000 anos, e na primeira vez que ele veio em carne a este mundo, há 2000 anos, a profecia é que ele viria como um cordeiro, e mudo, iria para o matadouro, e não ia abrir a boca para se defender, ou para reclamar, ou para falar nada. Ele morreria, porque era necessário cumprir a justiça e alguém sofrer o castigo pelo pecado. E para que Deus não desse esse castigo sobre nós, foi colocado sobre Jesus. Depois que ele veio, morreu pelos nossos pecados mudo, chicoteado, rasgado, dilacerado, ensanguentado, de tudo que... Depois que ele veio, quando ele subiu aos céus, tem aquele trecho que nós lemos de Atos. Vai chegar um dia que eu vou voltar. Nesse meio tempo, vocês serão minhas testemunhas. Nesse meio tempo, ali fala só de ser testemunha, mas em todo o evangelho diz como é que deveria fazer isso. Vai pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ali não falou no Atos, mas na Bíblia fala como é que a gente faz isso. Como é que nós somos testemunhas. E durante todo esse tempo, deveríamos falar, deveríamos anunciar, deveríamos pregar, deveríamos, né? Ok? Quando ele voltar, ele não vai vir como cordeiro. Sabe qual é a visão de Jesus logo no capítulo 1 do Apocalipse? Ele é um leão. Agora ele vem para julgar. Não vai vir ficar calado, aceitar os outros apedrejarem e cuspirem nele. Já fez isso. Porque a justiça precisava ser cumprida e a maldade precisava ser castigada. Deus castigou a maldade de toda a humanidade em Jesus, porque a humanidade não ia aguentar esse castigo. O diabo requereu que houvesse essa justiça executada. O diabo requereu que ocorresse a execução. Ok? Deus é justo. Vamos cumprir com a justiça em Jesus. Mas a maldade do mundo continuou. Agora ele não volta mais para ser apedrejado e cuspido, agora ele volta para julgar. Acontece que durante esse tempo, a graça e o amor disponíveis, o buscar a Deus enquanto se pode achar, está aí para quem quiser ouvir. E como diz aqui Apocalipse, mesmo perante esses sinais drásticos que estão ocorrendo, muitos não estão querendo ouvir. Mesmo com tudo isso, meteoro caindo, terremoto, a terra virando do avesso, em vez dos homens se arrependerem, eles ainda estão blasfemando o nome de Deus. Blasfemando. Deus é justo.
Se tiveram 2000 anos, ouviam a palavra com amor, com carinho. Venham aqui, meus filhinhos. Se arrependam, se acheguem. Não quiseram. Não quiseram. Agora, vocês percebem que o livro do Apocalipse fala muito mais de uma chance do que de tragédias? Muito mais de aviso para falar, venham. Deus não quer, mas a justiça exige que se cumpra. A justiça exige que um final seja posto, o ponto final seja posto. A justiça exige que aquela pessoa que passou a vida corrompendo, matando de fome, causando guerras, seja castigada. A justiça exige. Qual que é a única saída dela? O arrependimento. Mas muitos não vão se arrepender. E só para terminar, para dar o início para a próxima vez, capítulo 8, do 6 ao 13, pouco antes aí do início do 9. Erro meu. Eu quero falar só das 4 primeiras trombetas, rapidinho. Bem rápido, porque vai ter um dia que eu vou falar das trombetas, mas só para vocês terem uma introdução desse processo. Trombeta fala de aviso, ok? Eu até pulei os selos, eu quero falar desse aviso aqui, quero mostrar uma... Eu não sei se vocês perceberam isso, se todos já perceberam isso. Mas vamos ler aqui, ó, os 7 anjos, versículo 6, 8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta. E o que aconteceu? Houve saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva é uma chuva de fogo. Nós sabemos hoje pela ciência que é uma chuva de meteoritos, pequenos pedaços de pedra. Pequenos porque o meteoro ele tem o tamanho de uma cidade. O meteorito é, sei lá, tamanho de um melão, tamanho de uma melancia. Isso é pequeno. Mas vai cair em cima das casas, isso, vai cair nos lugares. Uma bola pegando fogo do tamanho de uma melancia e voando a não sei quantos mil quilômetros por hora que vem do céu. Aquilo lá é um torpedo que bate e arrebenta. Mas é pequena comparada com o meteoro, tá bom? E o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra que foi queimada. O que foi lançado? A saraiva e o fogo com sangue. A terra foi queimada na sua terça parte. Presta atenção agora. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Bom, essa foi a primeira trombeta. Saraiva do céu queimando, terça parte, florestas e vegetação. O segundo anjo tocou a trombeta. Foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Eles não tinham na época conhecimento do que é um meteoro. Ele teve uma visão. Ele viu um pedaço de terra, um grande monte, queimando em fogo. Todos sabem hoje pela televisão, quando o meteoro entra na atmosfera terrestre, pelo atrito que ocorre com a atmosfera terrestre, ele pega fogo. Hoje nós sabemos o que é isso. Ele não tinha esse conhecimento científico, a visão dele é um monte pegando fogo. Ok? Uma montanha, né? E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Esse aqui caiu no mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, dos navios. Vamos lá. Então, o monte lá, o meteoro, caiu no mar. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. Gente, é também um meteoro. É que dependendo do tamanho, questão científica, do tamanho e da composição do que tem no meteoro, a luz, o fogo que envolve ele tem uma aparência ou outra. Se ele é mais rochoso, ele fica mais avermelhado. Se no meteoro contém mais metais, ele fica assim prateado, parecendo uma estrela. É simplesmente a questão da composição química do meteoro que cai. Então ele viu um como um pedaço de monte pegando fogo, e o outro viu como se fosse uma estrela, um pouco mais brilhante. Porque ao entrar a composição, se um cometa entrasse em choque com a Terra, ele teria essa aparência. Porque ele tem coisas geladas que acabam gerando essa é a aparência, ele está tendo uma visão. Ele não tem o conhecimento científico de hoje, ele viu. Mas é um outro meteoro vindo, uma composição um pouco diferente, que ele viu como uma estrela. Caiu sobre a terça parte dos rios e fontes de águas. Esse aqui caiu na terra, não no mar. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, contaminadas. O quarto anjo tocou sua trombeta. Foi ferida a terça parte do sol,
a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Só um detalhe. Quero só que vocês entendam uma coisa dessa sequência. Saraiva, pequenas pedrinhas pegando fogo, um meteoro maior, um outro meteoro, não sei o tamanho, mas de composição um pouco diferente, e escurecimento dos sol, da lua e das estrelas. Nada mais é essas 4 sinais, essas 4 sequências, do que assistam um filme, Impacto Profundo, Armagedon, os filmes já tem esses nomes mesmo, né? Porque a ciência hoje já sabe. Se o meteoro vier em direção à Terra, pode acontecer dele ser partido em 2, pode acontecer de estar viajando meteoros juntos, e geralmente pedacinhos menores dele, né, se soltam do meteoro principal, e muitas vezes eles vêm antes, porque são menores e viajam mais rápido. Então nós temos aqui um evento que é uma coisa só. Nós temos uma chuva de meteoritos vindo na frente daquele meteoro principal, que é a chuva de Saraiva. Mas um detalhe, é um aviso. A princípio Deus está interessado em avisar. Ok? A primeira trombeta, que é a chuva de Saraiva, cai numa floresta. Numa grande floresta, e queima a terça parte da vegetação. Pode ser a própria Amazônia, ou pode ser aquelas florestas no norte ali da Rússia, que é uma área grande também de vegetação. E repare que nessa primeira trombeta não fala de mortes de seres humanos. Fala que destrói as florestas. É como se Deus, no primeiro sinal que eu vou dar, não vou nem matar ninguém, não vou nem deixar morrer. Para vocês verem mesmo. Só para verem. Vou tirar Cai. o alimento, né? Vou tirar o alimento. De certa forma, alguma coisa na área do alimento já vai ser prejudicada. Mas é um primeiro aviso, ainda não é morte em massa. Depois, o segundo meteoro, quando cai no mar, já morre alguém do mar, os seres vivos do mar e os navios. Mesmo assim, gente, quem está em navios hoje pelo mundo, não é tanto comparado aí, somando todos os navios, não tem o que cabe numa cidade de São Paulo, por exemplo. Não estou dizendo que não é importante as pessoas vão morrer. Estou dizendo que ainda é um aviso. Ainda não é aquela destruição em massa. O terceiro cai na terra e ele dá a aparência. Um monte ardendo em fogo e o outro parece uma estrela, uma coisa mais brilhante. Tá? E aí sim começa a ter um pouco mais de morte na terra das pessoas que foram contaminadas pelas águas por causa disso daqui. E é interessante que o quarto da trombeta é uma consequência dessas daqui. Porque a partir do momento que cai na terra, os cientistas também sabem que a poeira levanta-se uma grande poeira, que encobre a atmosfera por meses, de tão forte que a poeira levanta e fica, e escurece a terça parte do Sol, a terça parte da Lua, a terça parte das estrelas, como descreve aqui na quarta trombeta. Tanto que logo depois das 4 trombetas tem uma parada, e o anjo fala, ai dos habitantes da terra por causa ainda das outras 3 trombetas. Então, na verdade, essas 4 primeiras é uma sequência de eventos que é um só. Que é da mesma queda de algum meteoro que vai vir. Gente, os cientistas dizem que na época da extinção dos dinossauros foi um meteoro, mas fora isso, nunca mais caiu um meteoro. Se é que foi verdade, não vou nem discutir esse ponto, nós não temos mais uma queda de meteoro no planeta grande. Tem meteoritos pequenos, né? Mas grande ao ponto de destruir. Então, quando isso aconteceu, é um acontecimento muito único. O planeta Terra ele está localizado no sistema solar num lugar de muita proteção. Nós temos o Sol, o planeta Terra é o terceiro. Depois de Marte nós temos o cinturão de asteroides que envolve, para quem lembra, estudou isso em geografia, 6ª série, 5ª série, o cinturão de asteroides. Nós temos Júpiter, né, como um planeta, o maior planeta do sistema solar. E o que essa combinação de fatores faz? Sempre que vem meteoro de fora do sistema solar, primeiro que se tiver ali na região de Júpiter, mais ou menos, a massa gravitacional de Júpiter puxa o meteoro para ele. Ele é um planeta muito grande. Ele é 1.200 vezes maior que a Terra. Então, ele tem que escapar de Júpiter para chegar na Terra. E depois ele tem que conseguir passar pelo cinturão de meteoros que fica ali entre Marte e o próprio Júpiter. Tem uma outra proteção. E se chegar perto da Terra, ainda tem que conseguir escapar da própria ação gravitacional do Sol, que é muito mais forte que a Terra, que ele puxaria também o meteoro
para o Sol. Quer dizer, para o meteoro cair na Terra, é uma combinação de detalhes que deixa passar para... Então não cai toda hora. E quando cair, é porque Deus está dando o aviso. Está chegando a hora. E detalhe, quando vocês verem isso nessa sequência, quando as pessoas verem isso nessa sequência, que depois eu vou falar aqui, que tem aquela velha, vai ter um dia que eu vou falar só sobre isso, né? Tem aquela velha discussão, né? Nós seremos arrebatados antes ou depois disso aqui tudo? Só um detalhe, o apóstolo Paulo disse que o arrebatamento será na 7ª trombeta. Eu estou nas 4. Não cheguei na 7ª ainda. De acordo com o apóstolo Paulo, o arrebatamento ocorre na última trombeta. Mas eu quero lembrar de um versículo lá de Lucas. Quando virdes essas coisas acontecerem, olhem para o céu. Olhem para o céu e tenham esperança, porque a vossa redenção está próxima. Sim. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, por exemplo, essas 4 trombetas que são avisos, os acontecimentos vão acontecer tão na sequência, e eu não sei entre a primeira e a segunda, esse meteorito que chega antes, se é questão de horas para o próximo ou de dias, né, para vir um meteoro grande, eu não sei também. O que eu estou querendo dizer é que a sequência é tão clara da sequência de eventos, que quando nós vemos essas coisas nessa sequência, não vai ter dúvida. Uma pergunta que muitos fazem, se realmente nós vamos ouvir um anjo tocar uma trombeta, literalmente, ou se a linguagem da trombeta aqui é apenas simbólica, para a gente entender que se trata de um aviso, e não vamos ouvir nada, mas em ver o meteoro caindo, em ver isso aqui acontecendo, vai ficar muito claro. Gente, chegou, está aqui, ó, estamos vivendo as 4 trombetas. Ele dá uma pausa e depois vem as outras. Isso aí fica para outro dia. Mas vocês estão percebendo a clareza dos eventos? Quer dizer, se um dia acontecesse de cair um meteoro mais ou menos ali numa região do sul da África, está valendo como sinal? Não. Porque antes tinha que ter sido a chuva de Saraiva, tem que ter tido um meteoro nas águas, no mar, aí entra um meteoro na terra e o escurecimento. É uma sequência para Deus mostrar, quando acontecer essas coisas desse jeito, nessa sequência, entendam, são as minhas trombetas. Escuta só esse versículo de Malaquias, não precisa abrir não, só para eu mostrar para vocês como é muito mais a esperança do que tragédia, só isso, a gente vai encerrar aqui. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, está falando do dia final, dessas tragédias todas, serão para mim joias, está falando dos filhos dele, dos servos fiéis, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Amém? Amém. Estão mais esperançosos ou mais assustados? Mas temos que estar. E cheios da responsabilidade que é o que Deus tem para que a gente faça. Amém?